gerando chumbo 210, emite beta novamente, gerando bismuto 210, e emite beta, dando novamente o polônio 210. O polônio 210 emite uma alfa agora, dando talho 206, que emite uma beta, gerando chumbo 206, que é o elemento estável do processo e o último elemento dessa família. Como você vê, eu preciso frisar isso, não há importância em decorar todos os elementos. O grande dado, a grande dica é que você perceba, dado um elemento, que a sua massa será dividida por 4. Se der resto 0, primeira família, tório. Se der resto 2, família do urânio. E vamos agora então ver a terceira família, a família do actínio. Lembra que eu te falei lá no início que acreditava-se que o actínio era o primeiro elemento da série. Porém, sabe-se hoje que isso é errado e que o urânio 235, que hoje existe em 0,7% do urânio 238, é que começa essa terceira série. Mas como já se conhecia como série ou família do actínio, se manteve essa notação, mas sabendo que se começa do urânio 235. Cuidado que isso pode ser uma pegadinha em concurso. Vamos a essa família. A família do actínio, massa igual a 4N mais 3, como eu te disse. Nesse caso, se você pegar a massa de qualquer um dos elementos e dividir por 4, ela dará resto 3. Então a diferença, o grande diferencial de cada família é o resto que vai se formar. É isso que gerencia o elemento ser de uma família ou de outra. E é o que a gente vai ver agora. Vamos observar a sequência de elementos pertencentes a essa família. Urânio 235 emite alfa, dando tório 231, que emite beta, dando proctínio 231. Emitindo alfa, o actínio 227. O actínio 227 emite beta, dando tório 227, que emite alfa, dando frâncio 223, que emite beta, dando rádio 223. Esse rádio 223 emite alfa, dando radônio 219, emitindo alfa, dando polônio 215, que emite beta, dando astato 215. O astato 215 emite alfa, dando chumbo 211, que emite beta, dando bismuto 211, que emite beta, gerando polônio 211. O polônio 211 emite alfa, dando talho 207, que emite beta, dando chumbo 207, que é o elemento estável dessa sequência. Então, como a gente pôde perceber, fechando a ideia do grupo, duas características fundamentais. Todas terminam no chumbo, não importa a massa, como elemento mais estável, e todas elas passam pelo elemento radônio. Ele é um dos elementos da sequência de transformação, isótopos do radônio, mas ele está presente nas 3 séries. Isso é uma coisa importante de frisar. Por quê? Porque a química evoluiu como ciência e a cada evolução ela procurou observar e estudar os novos elementos e descobriu elementos transurânicos, elementos de número atômico maior que o do urânio 92, gerando com isso uma continuidade de estudos radioativos e surgindo com uma 4ª série de elementos radioativos. Elementos superpesados, e uma família em particular surge, que é chamada família do netúnio. Repare que a família do netúnio, massa 257, tem A igual a 4N mais 1. Lembrando, por que 4N mais 1? Porque os seus elementos têm a massa divisível por 4, restando sempre 1 como resto da conta de divisão. Então, todos os elementos dessa sequência terão sua massa divisível por 4 e terá resto 1. Lembrando sempre que ela tem uma qualificação que a diferencia das outras 3. Como eu disse, ela surgiu recentemente
por conta da descoberta dos novos elementos. Ela não tem o radônio na sua sequência. E ela não acaba no chumbo. Ela vai acabar no bismuto como elemento mais estável do processo. Vamos ver a sequência de elementos. Plutônio 241 emite beta, dando americício 241, que emite alfa, dando nipônio 237, que emite alfa, dando proctínio 233. Esse proctínio 233 emite beta, dando urânio 233, que emite alfa, dando tório 229, que emite alfa, dando radônio 225. Esse radônio emite beta, gerando o actínio 225, que emitiu alfa, dando frâncio 221, emitiu alfa, dando astato 217, o astato 217 emite alfa, dando bismuto 213, que emitiu beta, dando polônio 213, que emitiu alfa, dando tálio 209. O tálio 209 emite beta, dando chumbo 209, que emitiu beta, dando o bismuto 209, como elemento mais estável dessa nova série. Você deve ter percebido, ao longo do processo, as coisas que eu te falei. Não ter o radônio no processo e acabar no bismuto e não no chumbo. Vamos ver agora a fissão nuclear. Fissão nuclear é um dos tantos fenômenos que você vai sequenciar agora. A fissão nuclear consiste em quê? Consiste em você pegar um átomo muito grande, pesado, e, por bombardeio de nêutrons, atacar o núcleo desse átomo e transformá-lo em átomos menores, gerando nesse processo 2 ou 3 nêutrons novos. Então, a fissão nuclear consiste em pegar átomos grandes e torná-los menores. Nesse processo, você gera quantidades gigantescas de energia. Basta te dizer o seguinte: todas as usinas nucleares que existem no planeta hoje funcionam por fissão nuclear. Ela é o único processo controlado que nós conseguimos para gerar a energia nuclear, que geralmente é transformada em energia elétrica nos países que nós temos. Mas a fissão nuclear tem essa característica interessante. Ela acontece quando uma massa mínima daquele elemento, chamada massa crítica, ela é atacada, ela é bombardeada por nêutrons e se quebra, formando átomos menores. Você tinha um átomo, por exemplo, de massa 200, vai formar um lá de massa 70, um de 130. Então você quebra em 2 átomos mais alguns nêutrons. Isso é interessante, porque isso vai puxar algumas coisas como, por exemplo, reação em cadeia daqui a pouco. Mas nesse momento, vamos observar um exemplo de como essa fissão ocorre normalmente. Urânio 92235, um átomo grande, pesado, mais o nêutron. Ou seja, quando você soma nos reagentes, você está bombardeando, gerando, olha a setinha, o bário 139, o criptônio 95, mais 2 nêutrons. Então veja, você bombardeou o urânio, quebrou o cara em 2 pedaços, que são novos elementos, e gerou o nêutron. Então você bombardeia para começar o processo, mas gera novos nêutrons. Então vamos ver reação em cadeia. Reação em cadeia, ela acontece quando você pegou o primeiro átomo, atacou, ele gerou 2 nêutrons. Esses nêutrons atacaram mais 2 átomos, que geraram 2 nêutrons, que atacaram outros 4 átomos. Olha a coisa se desenvolvendo em cadeia, sucessivamente sem parar. Essa reação em cadeia é um bolo que vai acontecendo, crescendo, crescendo. Porém, lembra um detalhe que eu te disse? Você gera a cada quebra grande quantidade de energia.
E se você gera grande quantidade de energia e essa reação ocorre descontroladamente, o que vai acontecer? Bum! Exato. Você criou uma bomba nuclear. Por isso ela explode. Porque você vai gerando uma reação incontrolável, chega um momento, dada a quantidade de energia daquela estrutura, ela explode. É o princípio básico das bombas nucleares. Uma reação nuclear em cadeia só pode autossustentar-se a partir de uma determinada quantidade de radionuclídeo, que passa a ser chamada de massa crítica. Veja só, essa massa crítica é a menor quantidade de massa daquela amostra que contenha um certo número de átomos necessários a que haja essa reação em cadeia. Porque para raciocinar. Se você bombardeia o primeiro átomo, ele gera 2 nêutrons, que vão bombardear outros 2, você tem que ter um mínimo ali de X átomos para que a reação seja em cadeia. Então, essa quantidade mínima necessária para que a reação seja dita em cadeia é chamado de massa crítica. É em função dessa massa crítica que a gente percebe, tá, a formação da bomba atômica. O que é a bomba atômica? O cara coloca uma massa crítica e começa a reação em cadeia. Provoca essa reação de cadeia de forma descontrolada, como aquela massa está dentro de um invólucro metálico, chega uma hora que a pressão aumenta, a quantidade de calor gerada é tão grande, bum, que gera a explosão nuclear e aquele lindo cogumelo, que é lindo só visualmente, mas que denota uma alta destruição, porque, veja, a quantidade de energia gerada nesse processo é altíssima. É uma energia que vai misturar com cinética, calor, luz, radioatividade, porque tem radiação gama, radiação alfa, radiação beta sendo emitida no processo e que vai se espalhar num campo enorme. Haja visto os exemplos passados de Hiroshima e Nagasaki, onde você teve bombas explodindo nesse processo e gerando destruição total por onde passa. Temperaturas médias atingidas na região onde explode a bomba de 3.500 a 5.000 graus Celsius. Nada sobra no processo. Daí você observa que a fissão nuclear é o processo que nós temos necessariamente de produção de energia. Mas, Edson, como é que na usina nuclear você consegue fazer essa mesma fissão e a usina não explode? É daí